Olá, meus amigos e amigas. Eu sou Marcelo Falcão, servidor da comunicação aqui do Legislativo. E o nosso podcast Fala Catanduva tem hoje um tema super importante que estaremos tratando. E você que está nos acompanhando, vou apresentar agora os nossos participantes. Está aqui comigo o nosso jornalista Rodrigo Ferrari. Fala, Rodrigo. Olá, Falcão. Olá, o pessoal que nos assiste. Hoje nós vamos tratar desse tema que é de extrema importância, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente fala de meio ambiente, assim, a pessoa pensa, é a Amazônia, é o Pantanal, é o Cerrado, assim, e a gente não lembra, assim, que o meio ambiente diz respeito também ao local onde a gente vive, né? A vida da gente, o lugar onde tem a vida. Isso aí afeta, né? Afeta diretamente o nosso futuro. O que a gente está falando hoje aqui, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa tão distante e ela diz respeito à nossa sobrevivência nesse planeta, que é o único que pode abrigar a vida ainda, né? Muito bem. Em razão do Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos tratar desse assunto aqui com as nossas amigas, a Ana Paula Aredes, que é educadora ambiental, formada em educação ambiental, e também a Fernanda Cassioli, que é veterinária. No Fala Catanduva hoje, as nossas amigas aqui que vão dar dicas e falar a respeito de como que a gente deve preservar o meio ambiente. Fala, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, agradeço o convite de estar participando. E é um bate-papo que eu acho que nunca sai de moda, né? Essa que é a verdade. O meio ambiente, ele está em pauta há algum tempo já, porém a gente percebe que ainda é um assunto, como ele comentou, né? Muita gente pensa que a gente não está ainda surtindo efeito nenhum, que só vai vir lá na frente. Aí a pessoa às vezes não se preocupa muito, mas na verdade os efeitos já estão, né, sendo vividos, vivenciados pela gente. E nós precisamos pensar em deixar um ambiente e um mundo melhor para as próximas gerações. Então, é um assunto que a gente vai ter que falar muito ainda. Muito bem. E agora, a nossa querida Ana Paula, a educadora ambiental. Fala, Ana Paula. Eu quero agradecer o convite, né, de estar participando. Estou um pouquinho nervosa, que é a primeira vez, mas é um tema bem legal, é bem importante, né? É um tema que eu sempre abordei nos meus estudos. Quando eu fiz direito, o meu TCC foi relacionado ao meio ambiente, porque era a matéria que mais me interessava, a disciplina mais interessante, né? Porque é um tema muito atual, é um tema que está presente no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa tão distante, é uma coisa assim presente. E a gente tem que lutar por isso, porque a gente tem criança, tem filhos e talvez netos um dia, quem sabe, e a gente tem que pensar nessa geração que vem vindo aí, né? Esse aqui é o primeiro episódio que a gente faz trazendo pessoas de fora aqui da Câmara Municipal. A gente havia dito no começo aqui para vocês que a ideia era trazer não apenas as pessoas aqui do Poder Legislativo, mas também a população. E a gente aproveitou justamente essa data, que é um tema muito importante, para trazer pessoas aqui para contribuir. E a gente achou interessante trazer duas pessoas que desempenham esse trabalho, porque é um trabalho de base. É um trabalho que é de formação, né? Então, explica para a gente, assim, vocês duas, como que funciona na prática o trabalho de educação ambiental? Qual que é a importância dele para a sociedade? Então, a importância da educação ambiental é colocar na cabeça das crianças, desde pequeno já, a importância do meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a preservação. E a criança, ele memoriza aquilo. Então, quando você passa esse ensinamento para a criança, ela chega em casa e contando para os pais. Olha, a tia da escola falou isso, falou isso, falou isso. Não pode jogar lixo, tem que separar o reciclado. E isso incentiva. Tem pais que não vão ligar. Até lá eu já morri, alguns falam, né? Mas a maioria atende o pedido da criança. Então, vamos lá, vamos separar o lixo. Não vamos jogar papel no chão. Ele vira um agente de transformação, então. Isso, exatamente. Ele leva esse conhecimento que parece assim, é só uma fala qualquer de um professor, amanhã ele não lembra. Não, ele lembra. Ele vai guardar. E se esse trabalho for contínuo, ele vai se tornar um adulto responsável e preocupado com o futuro, com o meio ambiente. E também tem educação de adultos, não é só criança, né? A gente tem que educar a todos, né? Na questão de preservar. Até porque o meio ambiente, ele é de todos nós. O meio ambiente é o nosso dia a dia, né? É o que a gente faz todo dia, é meio ambiente. Desde manhã que você acorda, vai lavar o rosto, é água. Tem que economizar água. Então, assim, são
tudo que a gente faz são atitudes diárias que a gente tem que ter essa consciência. Impacta, né? Isso. Então, a educação está nisso, em ensinar, em passar conhecimento para que a pessoa entenda a importância do meio ambiente. Só para você, assim, para complementar um pouco a ideia dela, ela falou da questão de educar adultos. Sim. Hoje em dia a gente vê, no passado não, tinha uma postura predatória. A empresa ia lá, extraía os recursos, Sim. queria só saber de vender, de promover o consumo e o meio ambiente que se dane, a sociedade também. Sim. Hoje já tem uma cobrança em Sim. cima das empresas, desde do agronegócio, qualquer empresa aí que gera algum impacto, ela tem uma cobrança. E acho que rola também essa capacitação, essa necessidade de capacitar também o adulto, né? Não, com certeza, né? A educação, a gente fala que ela é para todos, né? A gente costuma trabalhar mais com as crianças pelo fato da facilidade de que ele vai se tornar um adulto que vai poder ter uma mudança de comportamento mais fácil do que um adulto teria. Porque o adulto ele já é cheio de manias, né? Então, a gente tem o hábito de ter dificuldade em mudar comportamento. A criança já não, ela está sendo moldada naquele período. Então, a gente costuma trabalhar muito com as crianças por conta disso. Mas os adultos, em contrapartida, precisam também ser devidamente orientados, né? E serem conscientizados sobre as ações. Em relação a essa parte de produção, empresas, na verdade, teve que vir uma cobrança legal, né? Eles são multados caso eles não façam a parte deles em preservar o meio ambiente, porque o que dói para a pessoa é mexer no bolso. Então, se você não tiver nenhuma consequência perante aquele ato, eles não iriam mudar só porque eles estão interessados em preservar o meio ambiente. Essa que é a verdade. E tem, acho que até a pressão de consumo também, né? O próprio consumidor. Se você pegar hoje alguns produtos, você não consegue exportar para alguns países hoje em dia, se não tiver consegue. certificação. E você tem os próprios consumidores também, né? Que hoje a população já está mais consciente e cobram isso. Né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que hoje não consomem mais um produto que sabe que fez teste em animais, por exemplo. Né? Você pega a Natura. Uma das vertentes aí da Natura é que ela não utiliza testes em animais. Isso é só uma das questões aí que podem ser levantadas, né? Então, tem toda essa questão da população, ela está sendo conscientizada, ela está buscando que as empresas tenham essa parcela de responsabilidade, assumam a responsabilidade e façam algo para melhorar o que ela causa, porque você não vai deixar que uma indústria pare de produzir, né? Porque é interessante para todo mundo que a indústria produza, só que ela tem que dar um destino adequado para o dejetos, ela tem que trabalhar de uma forma sustentável, né? Hoje a sustentabilidade é uma palavra que ela pipoca para todo quanto é lugar. Por quê? Porque essa é o X da questão, é você conseguir produzir, você conseguir ter qualidade de vida, mas não prejudicar o meio ambiente nesse meio do caminho. E uma das vertentes que mais funcionou foi começar a aplicar multas para as empresas que não faziam isso, porque aí dói no bolso, as empresas acabaram se modificando e hoje muitas, né, aliás, eu acho que todas que são legalizadas já fazem, né, esse trabalho de conservação do meio ambiente. A minha pergunta, então, é no sentido assim da gente ter uma visão de qual é a realidade do meio ambiente. Qual que é a situação hoje do meio ambiente? Está sendo preservado? Está sendo destruído? O que vocês podem destacar para a gente? Olha, eu acredito que é assim, a gente ainda tem muita coisa errada, mas perto do que a gente tinha algumas décadas atrás, hoje a gente está num caminho mais, vamos dizer assim, num caminho mais positivo perante ao meio ambiente. Porque estão tendo essas cobranças, né? E a população está tendo essa consciência, ela precisa se conscientizar cada vez mais. Porque quando o público e o consumidor, ele demanda isso, as pessoas que estão envolvidas acabam correndo atrás também, né? Então, eu acho que hoje a gente está num caminho que eu consigo ver, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, né? Que a gente está caminhando devagar, mas estamos caminhando. Se a gente pegar décadas atrás, ninguém se importava com isso. Né? Hoje já não é mais assim, graças a Deus. Então, acredito que a gente está caminhando para o bem. É porque antigamente, né, as pessoas, quando citava meio ambiente, pensava lá, um parque verde, cheio de árvores, Amazonas. Um rio, né? Hoje em dia, não. Hoje, quando fala meio ambiente, já vem a preocupação de poluentes, de desmatamento, de queimadas, de vários outros... Tem o próprio rio aqui na frente, aqui, né? Sim. De vez em quando a gente vê alguns peixes boiando lá, enfim, o povo hoje parece que tem essa preocupação, né? Ver, assim, Sim. não é um
um lugar só para despejar esgoto, igual era antigamente, Não, né? certeza. Tanto que a gente Exatamente. teve, né? Toda a canalização do rio, tudo. Isso foi um benefício Teve a muito grande para a despoluição, cidade, né? né? Então, eu acredito que a gente está num caminho bom. Ainda tem muita coisa para fazer? Temos, né? A gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas perto do que a gente já viveu, eu acho que hoje o meio ambiente está agradecendo. Qual que é o grande desafio aqui hoje, não só Catanduva, mas na região, porque não dá pra gente pensar isso aí isolado, né? Não existe, nós não existimos isolados na... Sim. Eu acho que o grande desafio é a conscientização. Porque se todo mundo tiver consciência de que jogar papel na rua vai parar dentro de um rio, vai entupir bueiro, pode dar uma enchente. Entulho também, né? Sim, É, se eu e- amontoar o meu lixo e botar fogo, a fumaça vai causar o efeito estufa. Então, é essa consciência que a pessoa precisa ter. E não está 100% por falta de conscientização. É, Esse- eu ainda acrescentaria que, além da conscientização, a gente está precisando buscar mais mudança de comportamento efetiva. Porque tem muita gente que até sabe, mas ela, por hábito, continua fazendo errado. Então, eu acho que a educação, quando a gente pensa tanto educação em saúde quanto educação ambiental, a gente tem que visar a mudança de comportamento. É conscientizar e orientar para que aquela pessoa, de fato, mude aquele comportamento que ela está tendo de errado. Porque se a pessoa só souber, mas é mais fácil eu fazer do jeito que eu sempre Acho que fiz. essa questão da lei do mínimo esforço fica uma coisa complicada, né? complicadíssimo. A gente pega, por exemplo, assim, isso não vou entrar, não estou fazendo juízo de valor, mas você tem, por exemplo, umas estruturas que tinha aqui em Catanduva, que era para a pessoa depositar o reciclável. Eu falo, perto da minha casa tinha lá no Tarraf, lá na praça. Aquilo lá precisou ser retirado. Porque as pessoas estavam transformando aquilo lá num depósito que não Entulho, era de né? reciclável. As pessoas iam lá e jogavam entulho, jogavam Sim. gato morto, jogava lixo. resto de comida. Isso, né? então, ficava assim, totalmente inviável. Não é aquela finalidade da situação, né? E até assim que elas acabaram detonando, né? Então é complicada essa situação. Perdeu-se a eficácia, né? Foi um Sim. projeto que tinha tudo para dar certo e, infelizmente... E era uma coisa boa, porque assim, você tinha lá, às vezes, coisas lá que você perdia o dia de colocar na reciclagem, a Você coisa colocava acabava lá. resolvendo, É. funcionava pra gente, né? Mas daí, por conta, às vezes, não sabe se são muitas, são poucas pessoas, mas acaba prejudicando o conjunto, né, da É população. porque a pessoa, o lixeiro passou, o coletor passou lá na minha rua, esqueci de colocar, ia lá e jogava lá. É a opção que tinha. Jogava resíduos contaminados, tudo misturado, né? E por isso que vira um caos, né? Aí não, porque o objetivo daquelas lixeiras era separar o lixo, né? Para reciclar. E não misturar tudo. Misturar tudo, a pessoa a maioria faz, Mas né? eu acredito que, assim, quando você tem um projeto desse, você tem que trabalhar na base dele, que seria a educação. Ou antes, ou pelo menos junto, né? Porque eu sempre falo que a educação, se você fizer qualquer projeto que seja, voltado para lixo, composteira, pensar em castração de animais, se você não fizer primeiro um bom trabalho de educação, é como se você fizesse uma casa sem alicerce, porque você vai ter o Porque as projeto... pessoas não vão acabar aderindo 100%. Porque ela não entendeu o propósito do teu projeto, entendeu? Você fez o projeto, na sua cabeça ele é muito nítido, muito lógico, sensato e beleza, você sabe para que ele serve. Mas se você não trabalhar a educação para que todos tenham esse mesmo conhecimento que você, às vezes ela vai olhar para o seu projeto e não vai se interessar nele, né? Para ela é só um lugar para ela jogar lixo. Que lixo? Qualquer um. Né? Por isso que as pessoas acabam não fazendo aquilo que deveriam. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que... Qualquer projeto que você for pensar em fazer, se você não trabalhar em conjunto com a educação, vai ser um projeto fracassado. Você falando de projeto, aproveita então para fazer a pergunta que você e você também considera que o poder público, ações, medidas, projetos, recursos, poderia fazer para trazer mais benefício e resolver alguns problemas que a gente tem no meio ambiente. Em nível local, assim, pensando. Eu acredito que assim, que a gente está caminhando para um caminho bom, só que precisa melhorar. E isso não vai melhorar do dia para a noite. Então, é uma questão de tempo para fazer com que as pessoas entendam essa importância que tem o meio ambiente. E
O projeto que é desenvolvido nas escolas, por exemplo, é algo bem interessante. Por quê? Porque lá, os alunos agora têm aula de educação ambiental, né? Quase todos No município? nos municípios têm. É parte da grade curricular Isso. deles, né? E assim, eles desenvolvem projetos sociais que têm a ver com o meio ambiente. Já vi, por exemplo, na escola do meu filho, ele estuda na escola municipal, projeto de aproveitar garrafas PET para fazer um jardim sustentável. Olha que É bacana. um projeto interessante. No meu TCC de pedagogia, quando eu cursei pedagogia, a gente desenvolveu um projeto assim, de um jardim sustentável, com garrafas PETs, horta sustentável vertical, que pendurava as garrafas PETs na parede assim e plantava lá, dava para plantar cebolinha ou flores e ficava uma coisa bem bonito, e poderia utilizar, fazer salada, pegar um almeirão dali. Você produzir alimentação Isso. saudável, né? E o próprio Sem temperinho, agrotóxico, né? né? Uma cebolinha. Quem que não gosta de ter no Sim. fundo de quintal uma Então, salsinha, né? Isso foi um projeto desenvolvido na escola e foi interessante. Então, eu acho que ações como essa melhoram, sim, sabe, a capacidade de entendimento da importância do meio ambiente. Puxa vida, eu vou jogar essa garrafa PET no lixo comum? Não, ou eu vou reciclar, ou eu vou fazer algo interessante com ela, vou fazer alguma coisa criativa. Então, eu acredito que estamos, sim, caminhando para um caminho bom, só que esse caminho requer muito tempo ainda, né? Eu entendo. Eu queria aproveitar, você é veterinária, tem uma parte assim que inclusive acaba gerando mais comoção, que é a parte assim da fauna, né? As pessoas se preocupam bastante. De vez em quando a gente tem aqui até situações de animais silvestres no ambiente urbano, aparece alguma onça ou capivara aqui. Então, hoje, como que está essa situação, considerando que a gente já não tem tanta área de mata nativa aqui, tem a, Quase nada, tem né? a monocultura, né, da cana, e que também limita muito. Como que está essa situação? E já engatando uma outra pergunta, porque a gente tem também a questão dos animais domésticos em situação de rua, como que também isso afeta a questão da fauna. Bom, vamos começar então pela primeira pergunta, né? Em relação à fauna silvestre, né, que nós temos na nossa região. Como veterinária, logicamente que eu tenho essa visão mais crítica perante ao que acontece com os animais, né? Porque quando você mexe com o meio ambiente, você automaticamente está mexendo tanto com a vida humana quanto com a vida animal, né? Então, por exemplo, a gente tem algo que a gente conhece como tríade epidemiológica. Nessa tríade epidemiológica, você vai ter, de um lado, o ambiente, de um hospedeiro, que no caso seriam todos os seres vivos, né? Homem, animal. E depois, do outro lado, a gente vai ter o agente. Esse agente é qualquer agente patogênico que pode trazer qualquer tipo de doença. Então, já vamos começar primeiro por aí, né? Além do óbvio de queimada, de atropelamento, de sujidades e doenças transmitidas, você vai ter ali um desequilíbrio no ambiente que vai desequilibrar os outros 2 pontos da pirâmide. Você desequilibrando um dos pontos da pirâmide, você vai ter um desequilíbrio para o homem e um desequilíbrio para os animais também. Então, já começa por aí, né? Você vai ter problemas o quê? De doenças. Doenças novas surgindo. A gente acabou de sair de uma pandemia terrível pelo Covid, Que né? se associava lá, acho que era o morcego, não era? Isso. Na verdade, ninguém conseguiu decifrar exatamente de onde que veio. Mas, com certeza, foi um desequilíbrio que aconteceu. A gente teve aqui, uns tempos atrás, umas situações também de doenças silvestres que acabaram chegando, igual a leishmaniose, por exemplo, né? A leishmaniose é um assunto, se um dia você quiser me convidar, só pra gente falar dela, porque Complexo. é bem complicado e a gente está caminhando para um cenário muito triste, que a hora que a coisa degringolar de vez, vai ser muito pior do que a esporotricose, né? Que a gente já está tendo um problema na cidade muito grande com esporo, que é uma doença fúngica de gatos, que é uma zoonose, né? Então, pode passar para a gente. E a leishmaniose, ela ainda é pior, porque ela pode causar, inclusive, a morte, né? Eu já acompanhei, quando eu comecei minha carreira, lá na cidade de Bauru. Nossa! Lá tinha uma epidemia tremenda. Bauru, Araçatuba. Era muito horrível, assim, porque começou a ter uma leva que sacrificavam animais
É. Todo dia dezenas, era muito triste. E tem muitos animais, né? No caso da leishmaniose propriamente dito, o reservatório é o cão, né? E tem muito cachorro que não tem nada. Ele é saudável, mas ele testa soro positivo. E antigamente era feita a eutanásia, né? Em qualquer soro positivo, porque nem tinha tratamento. Agora, a gente tem, assim, a gente falando, às vezes a gente falou um ponto que é interessante, o animal testa essas coisas. Do depositário, né? Do animal que é depositário. A gente teve há uns tempos atrás a questão da febre amarela, né? Sim. Que eu, assim, enquanto jornalista, acho que foi muito irresponsável na época a forma como a imprensa noticiou, associando ao macaco. Daí, onde as pessoas achavam macacos no ambiente silvestre, queriam apedrejar, matar o coitado do macaco, como se ele fosse o culpado por aquela situação. Sim. E não era, ele era um... na verdade, aconteceu isso nas duas ocasiões, né? Tanto na febre amarela, quanto quando depois teve a tal varíola do macaco, né? Sim. Que é um pouco mais recente, que na verdade não tinha nem nada a ver com o macaco, né, em si, e acabou que a gente teve muitos acontecimentos tristes de macacos, saguis, bugios, sendo perseguidos, assassinados, né? Porque as pessoas ficaram com medo, né? E a varíola do macaco ainda coincidiu de logo posterior o Covid, o pessoal entrou em alarde achando já que já ia virar uma nova epidemia, né? Uma pandemia, que no caso a Covid foi uma pandemia, né? Que foi nível mundial. E a gente sofreu bastante com isso. Então, voltando no que eu estava falando inicialmente, né? Que se a gente tem essa tríade e o meio ambiente está dentro dessa tríade, a gente conservar o ambiente é favorável para todo mundo, né? Para o homem e para os animais. Aqui na nossa região, o que a gente vê? Nós sofremos ainda muito com queimada. Sim. Muitas na região. Logo mais vai começar. Inclusive, hoje agora já estava caindo, época, né? Não, Sim. essa época agora da seca começa. É só parar a chuva, né? O povo só já parar começa. a chuva começa a ter Falando de queimada. Catanduva, eu faço a pergunta então para vocês duas. Qual que seria os principais problemas ambientais que temos aqui em Catanduva que afetam, prejudicam o meio ambiente e o que fazer para solucionar? O primeiro que eu citaria é exatamente a queimada. A queimada, né? Que eu acho que a gente tem uma fiscalização, né, que é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, mas eu acho que deveria ser intensificada nessa época, principalmente. Eu acho que eles até intensificam, né? Sim. Mas são muitas as denúncias, e aí as pessoas não têm consciência e continuam praticando algo que já é ilegal, que já gera multa, né? Muitas vezes você não consegue descobrir quem foi, porque a pessoa simplesmente paga alguém para ir lá e botar fogo num terreno, por exemplo. Como é que você vai descobrir quem foi, entendeu? Ninguém nem viu. Você vai perguntar, às vezes você não tem nem testemunha. Ou se tem testemunha, a pessoa, chegou com uma moto, descarregou aí um galão de gasolina e tacou fogo. Como é que você vai filtrar quem é esse cidadão para poder responsabilizá-lo, né? Sim. A gente tem um trabalho interessante que eu sempre estou ouvindo dizer, as empresas privadas que faz esse trabalho de prevenção de queimadas, principalmente as usinas que a gente tem aqui na região, né? A gente vê sempre eles divulgando a importância de não queimar, de fiscalizar, e eles sempre abordam o tema de que a colheita da cana é feita tudo mecanizada, que não utiliza mais fogo, né? Mas mesmo assim, a gente às vezes acorda, o quintal tá lá, cheio de fagulhos de cana, então, né, provavelmente, no meio por aí, acaba sempre escapando um ou outro, que às vezes leva um móvel que não usa mais, quer descartar, joga por aí, bota fogo. Então, a queimada realmente é um problema... Além da queimada, o rio, o nosso lixo... Que informação acho que a questão do entulho também, né? Descarte irregular, descarte irregular. Isso é uma problemática também, que a gente, assim, tem solução, mas é que as pessoas preferem descartar irregular. Porque a gente tem pontos de apoio na cidade, tem coleta que faz esse agendamento do entulho? Dos resíduos. O sofá velho, o guarda-roupa lá que quebrou, a gaveta que está quebrada, a gente tem pontos de apoio que recolhem isso, tem um agendamento que é feito. Só que a população passa no próprio bairro, eles passa avisam, na sua tal casa. Dia vai estar passando para recolher. Sim. Só que as pessoas muitas vezes preferem tratar daquilo imediato, né? Joga na beira do não tem paciência de esperar a data da recolha, né? Aí bota lá em cima da caminhonete e joga em qualquer lugar. E ali vai juntar bicho. Né? Dengue, água parada, exatamente. Aí causam bastante problemas para todo mundo, para a comunidade, né? Sim.
falando do lixo, eu falo da reciclagem, né? Eu até aproveitaria que várias pessoas estão nos assistindo, até aproveitaria para que vocês ficassem à vontade para dar dicas na questão do lixo e a questão da reciclagem também, para as pessoas se conscientizarem mais ainda. Sim, a gente tem, né, a Secretaria de Meio Ambiente, ela possui um telefone para as pessoas agendarem a recolha de volumosos, né? Então, a pessoa liga, agenda, ó, tem um guarda-roupa aqui, tem que falar que objeto que é para o coletor se preparar, né? Saber que É gratuito, né? Para quem Gratuito. saber que veículo que vai lá para buscar. Então, eu tenho um guarda-roupa aqui, eu tenho um sofá, uma geladeira, faz esse agendamento, não jogar, né, em pontos estratégicos aí, pontos nas quebradas, né, como dizem. Tem uma outra questão fora esses volumosos, que se daí tem a coleta, que tem a questão do entulho. Às vezes a pessoa faz uma obra grande, ela já inclui lá, por exemplo, uma caçamba. Ela já vai. Agora, às vezes a pessoa faz uma obra pequena. Sim. Ela não vai. Às vezes ela, inclusive, é uma pessoa de pouca renda. Qual que é a dica para essa pessoa? Nós também temos um ponto de apoio para a coleta desses pequenos resíduos, né? Então, até 1 metro cúbico seria mais ou menos uma carretinha, daquelas que acoplam nos veículos, ou a traseira de uma Saveiro, por exemplo. Mais ou menos aquela quantidade, 1 metro cúbico. Que a gente tem um local que recebe, né? Ou o município tem. Onde que é? É lá no depósito de galhos. Lá na rodovia que vai para Catiguá. Isso. Também é gratuito. É só chegar lá com a quantidade e despejar. Porque às vezes as pessoas Então, nem sabem, né? sim, É a que tem rodovia esse- Vicente Sanches, gente. Para quem está Isso. nos assistindo, Vicente Sanches é quase em frente à estação de tratamento de esgoto, né? Isso. Então, lá tem esse local que pode ser destinado a um local que é adequado para receber esse tipo de objeto, né, de resíduo. E a gente também tem, falando do reciclável, a gente tem a coleta seletiva, que passa no bairro uma vez na semana também fazendo essa coleta. Inclusive, ela tem até uma gravação, gente. Vocês ficam Sim. de olho, ela passa lá, ele fala, está passando Sim, no está seu bairro. passando, Decora o sim. dia, uma vez por semana, passa, não dói colocar lá. Exatamente. Não dói separar também, não É cai a fácil, mão. é simples, né? É que Inclusive, é- gera renda para as pessoas, Sim. né? Tem várias famílias lá encaminhadas para a cooperativa, né? Cooperativa. Recicla Catanduva, estou errado? Isso. Recicla Isso mesmo. Catanduva, tem várias famílias lá, elas têm a renda delas a partir da venda desse material, então é interessante. Sim. Sim. E assim, voltando a dizer que isso é conscientização, né? E assim, é hábito, tem que criar o hábito, porque no começo vai ficar estranho. Nossa, eu vou ter que pegar a garrafa PET e colocar num cesto. Vou ter que pegar o que é papelão e colocar em outro cesto. E isso acaba sendo, eu junto tudo, jogo num saquinho só e tá tudo certo. É mais prático? Mas e o meio ambiente? Como fica? É mais Então, prático, mas daqui uns anos, e aí? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, vale a pena perder um tempinho a mais, sabe? Separar, porque é importante. É importante para o meio ambiente, para as pessoas que vivem dessa renda, né? Que nem você disse, de reciclagem, né? E, assim, e hoje em dia é um tema bem atual, porque está gerando muito emprego essa questão de reciclagem, né? A gente tem também a questão de logística reversa. Não sei se vocês já ouviram falar que a empresa ela produz um objeto e ela tem que receber aquilo para dar o descarte correto. Quais produtos, por exemplo, a Por gente exemplo, lâmpada, Pilha também, pilha, né? Pilha. exatamente. Que além Material de tudo é informática difícil também, Sim, tá? consertar. também, logística reversa. Então, Mas aí eles reaproveitam. O que é feito com esse material? então, tem empresas especializadas para receber esse material e dar o destino correto. Tem objetos que dá para reciclar e aproveitar, reaproveitar, né? E tem outros que não, que tem que ser incinerados, descartados, mas aí é feito tudo de forma ambientalmente correta. Aqui isso é outro Então, ponto importante, né? isso. Esse tipo de material não deve ser descartado junto no lixo comum, né? Isso. Vamos citar, então, por exemplo, pilha, material de informática, celular. Celular, Sim, não deve ser bateria, descartado em lâmpadas. qualquer As lugar. lâmpadas é bastante problemática, sabe? Problemático. A Porque- lâmpada não pega na reciclagem, então, né? Não. Até porque a lâmpada, se você colocar, ela pode cortar o coletor que tá lá passando lá, é vidro, né? E onde Tem que coloca? ter Existe essa- assim, qual que seria o Você lugar? pode levar na empresa que você comprou.
Lá na tem loja... alguns pontos na cidade que eles têm também. Então, que se eu você for pode na descartar. loja de produtos elétricos, levar uma pilha, levar o... Por lei, eles são obrigados Ah, a aceitar. receberem. A lâmpada que não funciona mais, por lei, eles são obrigados a receberem, né? Mas, por exemplo, no Centro de Educação Ambiental tem. Eles recebem lá pilha, pelo menos, você pode descartar. É lá no bosque? O Centro de Educação Ambiental, que fica atrás. Então, o Centro de Educação Ambiental ele recebe também esse tipo de material. Sim. Qual que é o endereço lá? Rua São Joaquim da Barra, 313. No Jardim do Bosque. Jardim do Bosque. Lá eles têm um suporte para recolher pilhas, lâmpadas não, né? Mas a Mas pilha pilha sim. recolhe. Pilha a gente tem, eles têm lá para recolher, para não jogar bateria também. Agora, a gente tem, eu sempre ouvi falar, não sei se está tendo ainda, um mutirão do lixo eletrônico, que aí você aproveita para descartar tudo que é eletrônico. Por exemplo, computador, notebook, celular Monitor velho. quebrado, celular que trocou e ficou lá na gaveta. Isso daí também é bem interessante. Mas, assim, se você chegar lá onde comprou a lâmpada, né? E falar, ó, tá queimada, eu vim devolver. Porque alguns não vão querer receber. A maioria do comércio não vai querer receber. Mas eles têm que receber porque existe a lei. Tem a lei que garante essa logística reversa. Então, aí você vê, as pessoas às vezes não têm noção de que existe essa coisa. Isso aí, na verdade, assim, não deixa de ser um direito da população. sim. Poder usufruir no meio ambiente. Quem gerou, lucrou, né, com aquela situação. Exatamente. Dá um Tem que dar um destino. destino. Sim. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Ela trata de todas essas questões. E nela, um dos requisitos, do que a lei manda de fazer é a logística reversa. Porque, assim, eu produzi, eu estou ganhando, né? Eu estou lucrando com isso. E eu simplesmente vou deixar de lado? Não, eu tenho que dar um fim naquilo que eu gerei, né? Eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que descartar de forma correta aquilo, né? É uma política que, infelizmente, não é feita, não é seguida à risca, né? Ela é uma lei de que ano? De 2010. Já era para estar bem implementada, né? Sim. Por exemplo, ela aborda também a questão de lixões a céu aberto, né? Que ela fala que tem que extinguir, que tem que ser aterro sanitário. Porque o aterro sanitário ele é preparado para receber o resíduo, né? Ele tem a questão da preocupação com o lençol freático, então não vai contaminar o solo e nem a água, né? Mas, assim, infelizmente, não são todos os municípios que ainda... E mesmo onde tem, que nem aqui em Catanduva nós temos, mas a gente ainda presencia alguns lugares que ainda as pessoas jogam lixo. E as pessoas, às vezes, elas não param para pensar, quem está nos vendo, se você passar, quantos dias você consegue passar sem tomar água? Você já parou para pensar quanto tempo você consegue? Sem comer, você ainda passa até uma sem semana. Sem comer uma semana, sem sem água, você não 2 consegue. dias, talvez. Só que as pessoas jogam, elas sujam aquilo que as mantém viva. Com certeza. Sim. Se você tacar fogo, você está sujando o ar. Quantos segundos você consegue ficar sem respirar? Sim, exatamente. É isso aí. Se elas parassem para pensar... Exatamente. Eu faço uma pergunta, até curiosidade, para saber qual que é o objeto que é mais perigoso para o meio ambiente, que as pessoas descartando de forma errada, prejudica aí o meio ambiente, que vocês podem contar para a gente. Olha, eu acho que todos seriam bons que fossem, seria ideal que fossem descartados de forma correta, né? Dependendo do plástico... assim, é que depende. Décadas, séculos, depende do plástico. Depende do material que ele é produzido, né? Eu vi uma matéria outro tempo atrás de absorvente, que demora mais de década. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que a fralda... Foi ótimo. Que a fralda descartável... A fralda descartável, se tivesse, já passou mais de 500 anos, né? Mas isso aí é uma coisa que eu vi nos anos 90. Se o Cabral tivesse trazido uma fralda ainda descartável, ia estar aqui até hoje. Ela estaria no Brasil até hoje. É a mesma coisa com o plástico. Né? E o absorvente, que eles falam, porque hoje está na moda, né? Coletor menstrual, você usar aquelas calcinhas que são reutilizáveis, né? Exatamente para tentar também não gerar...
Só que aí, nossa, se a gente entrar nessa discussão... Não, sim, é uma questão também cultural, né? A gente criou, que na verdade, assim, foi construída... Não, porque eu entrei no negócio dos absorventes, é um assunto que muita gente também não gosta muito de falar, né? Porque tem gente que se incomoda de falar da intimidade da mulher. Mas só que, assim, é uma questão que é cultural, né? Cultural, tudo que a gente está certeza. falando aqui, a gente está falando de hábito, e o trabalho da educação é esse também. Isso, é mudar. A gente está falando, assim, porque quando... Eu era criança, era bebê, por exemplo, não é há tanto tempo assim. Não se tinha tanta fralda descartável. Não, Minhas filhas, porém, usaram. Fralda descartável só para ir no médico. A gente pensou na praticidade. Só que a gente não está pensando, por exemplo, o que vai ser daqui a 100 anos, quando minha filha for, por exemplo, adulta. Será que quando ela se tornar mãe, como é que vai ser, né? Realmente. Fazer outra pergunta, né? Sim. Do meio ambiente sobre a água. Sim. Até alguns teóricos da conspiração falam, vai acabar a água do planeta. Como é que está a situação da nossa água? O que deve ser feito? O que você pode falar? Não é teórico da conspiração, não. Vai acabar. É teórico da realidade. Se a gente não tomar cuidado, não se precaver, não se conscientizar, pode sim acabar. Porque ela não é um recurso infinito, né? Nossos antepassados lá, avós e tal, sempre falavam, isso aí é infinito, nunca acaba. Não, gente, acaba, infelizmente acaba. Nós já temos vários locais, né, que já acabaram, que já secaram. Sim, e assim, é importante a gente se... A água é uma das questões, assim, primordial. Assim, economizar no banho, 3 minutos tá ótimo, não precisa mais que isso. Isso que eu ia falar para você, dá um puxão de orelha em quem tá ouvindo a gente. Isso, gente. Principalmente a família. Isso, gente, ainda mais agora que tá um favor. pouquinho mais frio, a pessoa fica um pouquinho mais tempo no banho. Porque a água tá quentinha, né? Mas, aí tem duas coisas em cabelo questão. também, viu, gente? Tem duas coisas envolvidas aí agora nesse frio, nessa água quentinha. A energia, que tá lá rodando, porque quando a gente coloca o chuveiro no quente, gasta muito mais energia, né? E tem a questão do desperdício de água. Então, assim, 3 minutinhos já dá para se lavar, dá para lavar o cabelo, principalmente mulherada que tem o cabelo comprido, é suficiente. Não precisa ficar 5, 10 minutos no banho, não, né? E, assim, tem que ter essa consciência, porque a água é vida. A gente depende da água para tudo. Nós, seres humanos, os animais, né? Então, assim, tem que se conscientizar. Porque a água, ela pode, sim, ter fim. E aí, como que vai fazer? Já pensou? A gente não fica sem água, sem Agora, beber. a gente tem um outro lado. A gente falou das empresas, que elas estão se conscientizando, isso e aquilo. Só que a gente sabe também que boa parte da água que é consumida, que acaba sendo gasta, é dentro da cadeia produtiva, não é necessariamente, não estou falando que é para o pessoal sair tomando banho demorado, não, faz a sua parte, mas você tem esse lado também que está dentro da cadeia produtiva e não é o cidadão comum necessariamente que está fazendo. Existe hoje uma pressão, não só para a empresa lá, eu estou fazendo compensação, porque às vezes a compensação parece ser uma coisa muito simples. Vou lá e desmato lá, e cria uma área de APP planta tá num outro certo. lugar e tá tudo certo. E não é assim que a coisa funciona. É bem complexo, né? O que vocês pensam disso? Existe uma pressão para tentar mitigar isso? Não, isso já existe, sim. E as empresas, não só as empresas, como o produtor rural também, imagina o quanto que a gente não gasta de água para criação de gado, por exemplo. Eles pagam, por exemplo, a água? Eles pagam. Ou eles têm o poço, né? Dependendo do lugar, eles têm o poço artesiano que eles utilizam a água. Mas é medida a quantidade de água que é retirada? Eles precisam fazer esse certo controle, né? O ideal é que eles façam esse controle. Até porque não é de interesse para que eles fiquem sem água, né? Sim. Mas é uma fonte que se você, por exemplo, se você tiver um poço artesiano e ele for bem cuidado, não é para você ficar sem água nele. Né? Agora, se a gente tiver outras mudanças climáticas que sofram um processo de erosão, alguma coisa ali naquele lugar, e você perca a qualidade daquele aquífero, aí você vai ficar depois sem a água potável, né? Que o grande drama, na verdade, não é acabar a água do planeta. O grande problema é você ter a água limpa. E você ter uma água que seja saudável, né? Barata, né? Porque daqui a um tempo... Vamos pensar no pior dos cenários, que a gente fique sem água doce, né? Aí vai ter que partir para a água do mar. Mas como vai ser o processo para você conseguir
abastecer uma população de milhões de pessoas com água do mar. É o que eu ia dizer. Eu falei, a água, se você for analisar, o mar olha o tamanho, a imenso. profundidade que tem o mar. Então, água tem, mas não é o que serve pra gente, né? E para a gente transformar a água do mar numa água que seja potável, que a gente possa beber, não vai ser um processo barato, né? Hoje em dia, uma água já está custando R$4, né? Uma garrafinha, dependendo do lugar que você vai. É que a população de baixa renda acaba consumindo a água da torneira, mesmo que aqui na nossa cidade nós temos a sorte de ser uma água de qualidade, né? Que a pessoa pode beber. Mas ainda temos locais mais para fora, né? Até no Brasil, lá, Mato Grosso do Sul, Pará, que o pessoal ainda bebe água porque não tem condição de comprar uma garrafinha de água R$4 toda hora para beber água. Então, ele acaba bebendo uma água, às vezes, que não é de boa qualidade. Né? Então, se a gente for parar para pensar no cenário que daqui a algum tempo, pode ser que uma garrafa d'água custe R$50, todo mundo vai ter dinheiro para comprar isso. Entendi. Né? Isso também tem que ser levado em consideração. Fazer a pergunta agora que a veterinária vai até gostar de responder. A questão da poluição prejudica aí os seres, os animais. Com certeza. Temos extinção. O que você pode falar a respeito dessa situação? Então, em relação à poluição, primeira coisa que a gente vai pensar vai ser os peixes, né? O Brasil, ele tem um grande potencial na piscicultura. E se a gente perder isso, a gente não vai perder só os peixes, a gente vai perder economicamente falando, né? Vai ter um déficit muito grande aí para o Brasil. Então, a gente tem um potencial muito grande que deve ser preservado. Em relação à poluição de forma geral, em relação não só à poluição de rio, mas queimada, o próprio combustível, queimada de combustível, tudo isso vai afetar os animais, né? Então, a gente já tem várias espécies que hoje em dia é ameaçada de extinção. Aqui na nossa região, a gente tem onça parda, jaguatirica, a própria capivara, né? Que é um animal silvestre que sofre muito na época de queimada, né? Porque as pessoas... Ela mora no meio do banhado, né? Do rio, e né? às vezes, o que acontece? A capivara, ela vive sempre perto de água, né? Porque a capivara faz tudo na água. Ela só não toma sol na água, toma também, né? Mas ela faz tudo na água, então ela está sempre próximo de um local de água. Mas quando tem as queimadas e os animais ficam presos, eles não conseguem escapar, eles acabam sendo mortos queimados vivos mesmo, né? A fumaça também deve asfixiar. A fumaça, às vezes, mesmo que ele consiga sair, ele já respirou muito, né? Aquela fumaça que faz mal, gruda no pulmão, o animal morre. Então, a gente tem que pensar nesse quesito também. A gente tem muitas espécies que já são ameaçadas mesmo de extinção. E algumas que já estão ficando praticamente extintas mesmo, né? A gente tem a questão aqui, estava falando da poluição, mas tem uma questão assim que a gente tem visto se multiplicar muito, uma tendência de arquitetura, que é usar muro de vidro, parede de vidro, aquele vidro transparente. E assim, aquilo lá de fato é uma coisa que prejudica os pássaros. Você fala em ambiente onde em ambiente externo. São contidos? Isso. Não, em ambiente externo, por exemplo. O perigo você bater a ave, por exemplo. Você colocar para fazer o muro lá. Em vez de você fazer o muro, você colocar um vidro blindex lá. Ou colocar um e o vidro pássaro espelhado. Isso. Acontece muito isso. Porque o animal, ele não entende que aquilo é um vidro, né? E muitas vezes, se o vidro reflete, ele pode bater porque ele perde a noção de onde ele está. É como se a gente tivesse olhado para o sol e olhasse para alguma parede branca e ver tudo colorido, né? Então, os pássaros, com certeza, para eles não é uma coisa muito boa, principalmente se você pensar em prédios altos. Esses dias eu vi um tucano. O tucano estava num prédio espelhado aqui, na cidade mesmo. E ele via o reflexo dele no vidro, mas acho que ele pensou que fosse outra ave e ele estava brigando com ele mesmo pelo reflexo. Você estava comigo, né? Com você. Sim. Coitado. Ele ficava lá todo nervoso, e sabe? Ele, acho que ele batendo falou, nossa, bico. quem que é esse bicho que tá aqui, né? Tava brigando com ele mesmo no reflexo. E aí você acaba tendo uma consequência disso, né? São animais que às vezes caem na rua, às vezes sofrem um trauma neurológico,
Um Ou trauma às vezes, no bico, né? nesse processo, quebra o bico e aí não consegue mais se alimentar depois. A gente estava falando também, eu tinha te perguntado, aí a gente acabou falando muito dos animais silvestres e Não falou dos animais domésticos, domésticos. população de animais de rua. Que hoje a gente até vê, tem uns projetos aí sendo desenvolvidos na área de castração, chipagem de animal. Como que isso aí afeta o equilíbrio ecológico? Você ter gatos, ainda mais tanto o cão quanto o gato, eles são predadores também, né? A situação do animal de rua é uma coisa muito complicada de você tratar. Por quê? Porque, na verdade, eu falo que não tem animal de rua, né? A gente tem animais que estão na rua porque alguém deixou eles ali. Né? Eu sempre comento que animal não brota do chão, não nasce do asfalto. Né? Alguém gerou aquela cria, né? Indesejada ou não, e esses animais foram parar na rua. Né? Então, não é animal de rua, são animais que estão na rua porque as pessoas que deveriam cuidar deles não cuidou. Né? Antigamente, como que aconteceu a perpetuação, né, de afeto entre homem e animal, principalmente o cão, o gato, que ele trouxe para mais perto de si? Né, foi por um benefício próprio, né? O ser humano viu um benefício em trazer esses animais para perto dele. A mesma coisa aconteceu com os cavalos, com vaca, né? Tudo que era bom para o ser humano, ele trouxe para perto dele. E nisso, a gente acabou gerando uma relação de dependência desses animais com a gente. Hoje em dia, principalmente os cães e os gatos, o cão até mais que o gato ainda é mais independente, mas o cachorro, ele passou a depender do ser humano. Né? É difícil você conseguir ver um cachorro que ele consegue viver de forma de qualidade sem a presença do ser humano para alimentá-lo, para vaciná-lo, levar no veterinário quando fica doente. A gente perdeu aquela característica do cão que vivia no mato, né? Hoje o cão ele é urbano e ele depende do ser humano. Então, além da gente pensar nos problemas que isso vai gerar, que é o quê? Poluição sonora. Você vai ter poluição do ambiente com fezes, urina. Você pode ter problema em trânsito por atropelamento. Sem contar os casos de, às vezes, ataque, mordedura, né? Às vezes um cão morder uma criança. Raiva também, que a gente não sabe se é ou não vacinado. Pode ter o vírus da raiva. E aí a raiva a gente sabe que é uma doença que não é 100% letal, mas ela é 99,99% letal. Né? Então, assim... Tem chance ainda, então. Tem uma pequena chance. A gente tem, acho que 5 casos, né, no mundo todo até hoje que conseguiu sobreviver. Só que a maioria ficou sequelado e que praticamente em estado vegetativo, né? Então, a gente tem toda essa problemática. E, ao mesmo tempo, volta aqui a falar no que a gente falou desde o começo, que é a educação. Sim. Nesse caso, não só a educação ambiental, mas a educação em saúde mesmo. Você ter a consciência que quando você está contribuindo para que esse cenário se perpetue, que é um ciclo vicioso, né? Você está colaborando para que aconteça várias coisas aí que não vai ser bem bom para ninguém, né? Não vai ser bom nem para o ser humano, nem para o animal. Então, tem que ter a educação. As pessoas têm que ter a responsabilidade que ela vai ter um animal se ela tiver condições de ter. Se ela não tem, ela nem tem animal, né? Que ela não vai conseguir dar o que aquele animal precisa. E no caso de um animal que você vai lá, pega da rua, você está tratando dele. Ah, mas ele não é meu. Eu trato dele, eu dou comida, dou água, mas ele não é meu, ele é da rua. A partir do momento que você está cuidando dele... Legalmente você é responsável? Sim. Se eu, por exemplo, assim, para quem está nos vendo, tem lá na porta da minha casa lá um gato que apareceu, um cachorro. Eu começo a colocar potinho de ração e de água para ele lá. Eu me torno responsável por ele? Você está assumindo uma responsabilidade já, né? Ninguém nem precisou falar nada. Você já assumiu essa responsabilidade a partir do momento que você começou a dar comida e água para aquele animal. Né? A diferença é que muitas pessoas optam por não levar isso adiante, não colocam o animal para dentro de casa, mantém ele na rua. Aí a gente tem alguns projetos que facilitam esse desenrolar, como, por exemplo, do cão comunitário, né? Tem alguns projetos em alguns bairros, alguns até bem-sucedidos, né? Eu já tive a chance de acompanhar alguns projetos não aqui em Catanduva, mas quando fazia mestrado fora daqui, que eles dão super certo, né? Você coloca uma plaquinha no animal, você identifica ele como cão comunitário e naquele bairro, naquela quarteirão, as pessoas são responsáveis pela qualidade daquele cão. Então, se ele fica doente, todo mundo se junta, divide, paga a medicação, leva no veterinário, faz a vacina, dá comida de qualidade.
E é um projeto bem bacana. Tem empresas, né, que faz... Tem empresas, dessa hoje em dia, forma, cada vez né? mais a gente vê, o posto adotou um cão, aí o cão virou... Virou marketing também um pouco, mas é um lado bom também, Mas né? vamos olhar o Um lado útil, bom, né? Que a pessoa tá... Ao menos tá usando uma coisa, não é um Aqui em marketing para Catanduva, enganar, a por gente exemplo. tem o caso da Nina, que era o cachorrinho dos bombeiros, que Sim. acabou falecendo, mas ela... Aliás, não, minta, a Nina era do shopping. Sim. E o... Como é que chamava? Que ele tinha até página no Facebook do bombeiro, morreu velhinho, um preto e branco, esqueci o nome dele. Eu até seguia ele. Tem animalzinho que ganha até crachá, né? De Não, funcionário. ele tinha crachá, morreu velhinho. E assim, todo mundo ali, de quem que ele era? Era do corpo de bombeiro, todo mundo ali cuidava. A Nina no shopping era de todo mundo ali do shopping. Né? Então, a gente tem essas coisas e que, se for bem feito, pode dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que ainda não entende que ela que está fazendo o cenário se perpetuar. O que eu acho que, assim, de tudo que a gente falou aqui, das várias coisas, cada tema que a gente falou... Dava um É que, podcast. não é só isso, assim, é que tem, na verdade, tudo isso aí demanda responsabilidade. Com certeza. A responsabilidade sua com o lugar onde você vive, a responsabilidade sua em relação a si, ao próximo. Porque não adianta você falar assim, não, eu estou fazendo isso aqui, estou favorecendo o próximo, você está favorecendo você. Exatamente. E aí essa é mais uma questão, na verdade, se as pessoas tivessem, assim, a preocupação... A responsabilidade, com certeza. Porque não é a responsabilidade só com o animal. Quando você deixa um animal na rua, ou você muda de casa e larga o teu animal na rua, porque, eu mudei para apartamento que não quer cachorro. Tá bom, você mudou para apartamento que não tem vaga de carro, você vai deixar teu carro para trás por causa disso? Tenho certeza que você vai dar um jeito de levar teu carro. Né? Ou vender, não né? quer, não gosta de criança, vou deixar meu filho para trás? Não, eu vou para apartamento que aceite criança. Né? E hoje em dia nem pode mais. Os condomínios são obrigados a aceitar cachorro. Não tem essa desculpa, não cola mais. Porque qualquer tamanho? Qualquer tamanho, você não pode proibir. Você não pode proibir. A pessoa que vai comprar o apartamento que tem que ter noção. Se eu vou enfiar um Golden dentro do apartamento da MRV. Né? Porque aí a qualidade de vida dele não vai ser boa. Mas o condomínio em si não pode impedir, por lei. Né? E se ele quiser impedir, é só o proprietário entrar, que ele com certeza vai ganhar na justiça. Porque ele não pode ser impedido de ter o animal. Né? Então, isso é uma desculpa que não cola. E quando a pessoa faz uma atitude dessa, ela não está menosprezando só o animal, ela não está prejudicando só o animal, ela está prejudicando tudo que fica ali ao entorno dele. O que fica ao entorno dele? O meio onde a gente vive. É o meio ambiente, né? O que nós estamos falando hoje aqui no nosso... Então, afeta toda a comunidade, afeta todo né? mundo. E as doenças são inúmeras, né? Se a gente for falar só das doenças que os animais podem transmitir... Enfim. Eu vou fazer uma pergunta que é um tema que está na mídia, está na televisão, está na internet. As pessoas ficam curiosas e até aterrorizadas. O aquecimento global. O que pode causar, o que vai acontecer, teremos tragédias. O que você pode falar para a gente, Ana Paula? Olha, o aquecimento global, ele está relacionado à forma como a gente trata o meio ambiente, a forma como a gente trata o mundo em que a gente vive. Porque quanto mais poluição a gente tem, mais aquecimento global vai acontecer. Porque tudo isso vai causando um efeito irreversível. Porque quanto mais veículos na rua, lá, queimando combustível... Quanto menos área verde. Isso. Quanto mais lixo na rua, quanto mais água poluída, desperdício de água, tudo isso faz... com que o aquecimento global surja. Porque não é uma ação. Não é assim, a queimada que causa o aquecimento global. Não é só a queimada. O nome já diz, é global. É tudo que envolve questões ambientais. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mais uma vez, eu toco sempre nesse fato, porque tem que se conscientizar que cada um... Nós somos milhões de habitantes no planeta. E o aquecimento global, ele não é de Catanduva, do Brasil, ele é do mundo, né? Então, é indústrias poluindo, soltando fumaça, é agrotóxicos. É o planeta, né? Tudo, entendeu? Tudo isso causa o aquecimento. E tem gente que fala que o aquecimento global é mentira. Né? Que não existe isso. Mas, comprovadamente, existe. A temperatura da Terra está subindo.
Sim. Né? Já foi Todos os constatado, anos, isso né? é constatado. Tem um painel, na verdade. Cientificamente, é a mesma coisa... Bom, não vou entrar nesse... Eu já ia falar, já querer contestar a vacina. Sim. Mas, enfim. E tem gente que bate na tecla de que não acontece. Mas, gente, é visível o que acontece. Vê o clima que a gente tá. Porque assim, Olha ó, o clima que a gente enfrenta quando eu hoje em desmato, eu tenho um solo ali que tá totalmente desprotegido de vegetação. Então, ali, vai chover, vai acontecer o quê? Erosão naquele solo. Você entendeu? Então, assim, quanto mais área verde eu tiver, vai ajudar para que eu tenha chuva boa naquele solo, que aquele solo seja fértil. Então, é um fator que vai puxando o outro. É um ciclo. Na verdade, Então- assim, a forma, se os impactos que você pode provocar, vai encarecer a comida, vai ter Sim. menos água, vai ter menos qualidade de vida, E mais o processo desastres naturais. reverso também é verdadeiro. Se Né? Do tiver- mesmo jeito que se a gente prejudica, tudo vai ser pior. Se a gente ajuda, tudo vai ser melhor. Só Então, pegar um verdade. exemplo prático aqui, a gente já encaminhando para o final, que a gente já está passando já de 1 hora. Você vê como é que Rapaz, jura? esse assunto rende. A gente tem um caso aqui muito recorrente, a questão de escorpião. A gente não tinha antigamente. Isso tem a ver com aquecimento? Eu acredito que possa ter a ver sim, porque querendo ou não, eles também buscam, né, ambientes. No frio, por exemplo, você não tem tanto acidente com o escorpião, porque ele gosta de um ambiente mais quente, né? A época do calor é a época que você mais tem problema com o ataque de escorpião. E ele não é tem bem a ataque, ver com a mas questão de resíduos. também. Porque ele pode ver que sempre onde tem uma barata, é bem comum que tenha escorpião. Porque o o escorpião, come, ele né, se alimenta barata. de barata. E a barata vem no quê? Restos de alimentos, né? Você tem lixo ali jogado, tem um terreno baldio. Entulho, né, também. Entulho, sim. Entulho de construção, telha, tijolo, atrai muito escorpião. Então, gente, ó, você vê, às vezes, a coisa que você acha que é fácil, você está ajudando a criar um problema maior. Sim. Não, com Você certeza. pega e joga lá um entulho lá, descartou. Num Pouco terreno mais. baldio. Você está ajudando a gerar, às vezes, o escorpião que vai E lá o atacar. escorpião, ele é um animal que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele pode causar morte, principalmente idoso, criança, os próprios animais de estimação, né? Você corre risco de realmente virar óbito, né? Fazer um adendo só que, como está terminando, eu queria falar um assunto que eu acho que contribui muito para o meio ambiente, que aqui na cidade a gente tem o projeto Arvorear, né? Eu Sim. acho que é legal a gente falar, porque muita gente não sabe desse projeto, e ele é um projeto que você consegue fazer um agendamento lá pelo Viveiro de Mudas, e você planta uma árvore na calçada da sua casa, para ajudar a arborizar a cidade. É totalmente gratuito, você vai, você vê o catálogo, você escolhe qual que é a muda que você quer. São plantas nativas da região. Sim. E aí você escolhe, eles te orientam, né? Por exemplo, em relação à altura que vai ficar, se às vezes tem poste, eles vão te orientar o que caberia ali naquele local. Qualquer calçada dá para plantar uma Qualquer árvore. calçada dá para plantar uma Às árvore. vezes não dá para plantar uma tão grande, Às vezes mas dá para plantar até mais de uma, dependendo, né? Então, fica a dica também, né, do Projeto Arvorear, que é lá pelo Viveiro de Mudas. E pode qual que é o fazer. endereço e o telefone nessas? Rua Cascatinha, número 95, Vila Lunardelli. O atendimento é das 7 às 11 e das 13 às 17. E assim, para a gente caminhando para finalizar, você falou até dessa questão de plantar árvore e tal. Aqui parece que a gente tem ainda na cidade, o pessoal tem um fetiche no concreto, né? Quer concretar tudo. Tem um fundo da casa, vai lá, taca Tudo tá concreto, concreto. taca na frente, vai lá, tem a árvore na frente, dá um jeito de ir podando ela de uma maneira, até que a árvore morre. Qual que é a importância de ter uma árvore lá na frente, ou ter inclusive é obrigado por lei, né? Deixar aquele espaço de drenagem na casa, né? Sim. Qual que é a importância daquilo? Posso falar? Pode. Então, a importância da árvore é muito clara, é nítido. Se você estiver na rua, para debaixo da sombra de uma árvore, você vai ver como a temperatura ali é mais agradável. Então, ela reduz o efeito estufa, o aquecimento global. Então, assim, quanto mais verde, mais árvore, melhor o oxigênio, né? Melhora a nossa temperatura. Então, assim, é muito importante plantar árvore. E assim, as pessoas não gostam porque vai fazer sujeira, vai cair folha, vai... Gente, mas o benefício que a árvore traz não se compara ao trabalho ali de 5, 10 minutos para varrer uma calçada. Então, vale a pena ter, né? Sem Você contar vai ver que fica mais bonito, mais alegre.
Um ambiente que você vê, que parece até industrial, né? Sem nada de planta. É um ambiente pesado. Você vai num lugar arborizado, um lugar com árvore, você automaticamente se sente melhor. Você atrai outros seres para o lugar. Você vai ter borboleta, beija-flor, passarinhos, né? Outras aves que vão estar compartilhando ali. Então, você deixa o ambiente mais bonito, mais saudável e até mais seguro. E a questão da drenagem, né? Por que é importante ter? Para preservar o solo. Isso é muito importante, porque assim, quando você tem um solo que não tem vegetação, ele vai dar erosão, tá? Então, assim, é só concreto. Aquele concreto, a água vai batendo, ela vai escoar mais rápido, né? E vai criar lodo. E agora, quando você tem uma calçada ecológica, porque a gente tem, vocês já viram aquelas calçadas que são ecológicas, que não vai cimento entre as pedras, né? É para absorver a água no solo. O pessoal planta grama, às vezes, até, né? Então, isso daí ajuda, né? Porque essa água vai parar lá embaixo, no lençol freático. Ela não vai, na verdade, descer tão rápido até gerar a situação de enchente que a gente tem em alguns lugares de alagamento aqui em Catandu. Aliás, enchente é outro problema muito grande que a gente tem. Ambiental. Você vê que tudo a gente acaba. E a enchente, ela traz 2 fatores, que é a falta de escoimento da água, porque não tem para onde aquela água ir. O solo não absorve, porque é tudo cimento. Como que a terra vai absorver aquela água se está tudo cimentado? Então, vai virando aquele monte de água. E o lixo que entope o lixo, exatamente. Que aí vai acabar parando tudo lá no rio, agora a gente tem também aqui a estação de tratamento, e é impressionante ver o que vai parar lá dentro, sabe? Assim, objetos que, assim, não dá nem para acreditar. É sério? Sim. Por exemplo? Meia. Absorvente, fralda de criança. Dentro da estação de tratamento, vai parar lá. Aí tem que ser feito todo. E aí são coisas que acabam provocando entupimento, às vezes, na rede de esgoto. Deixando bem claro que lá nessa estação de tratamento, vai pela rede de esgoto. Então, o que acontece? Joga na descarga. Tira o absorvente, joga na descarga. Tira a fralda da criança, joga na descarga. Isso, além de entupir, vai parar lá. E tem uma situação também aqui que eles costumam combater bastante, que é quem joga a água da chuva dentro da rede de esgoto também, que não é preparada para receber, né? Não é preparada. É porque aumenta o fluxo, né, dessa água. E a água da chuva, ela tem que ser devolvida para a natureza. Ela tem o certo, por isso que é importante ter a drenagem, né? Ter um espaço verde no quintal, porque para a água da chuva ser absorvida pelo solo. Né? E aí a gente entra de novo na palavra sustentabilidade, sustentável. Uma casa mais sustentável, que gere energia, que aproveite a água que vem da chuva. Tudo isso faz parte de você cuidar do meio ambiente. É caro, não é todo mundo que tem, mas a minha esperança, né? Fala nossa, mas a minha esperança é que esse tipo de situação se torne mais frequente e barateie. Né, que o custo seja menor, para que todos possam ter uma energia solar, conseguir fazer como é que chama aqueles... Tem um captação. Uma captação da água, mas tem um nome, cisterna. É cisterna. Uma cisterna, para poder captar essa água da chuva, que vai poder ser utilizada, por exemplo, para lavar a sua calçada, ao invés de você ficar lá horas e horas com mangueira, né? Gastando água. Né? Tem gente que já utiliza a água, por exemplo, da máquina de lavar, para poder, né, lavou a roupa, pegou a água, aproveita na calçada, mas tem gente que ainda fica lá. Pra até levar uma folhinha foi 5 litros de água, 50 litros. Como se fosse eterna, como né? se... Mas tá certo. Gente, olha, o assunto tá ótimo, só que a gente tem que... Isso aí pode render outras conversas nossas aqui. Esse aqui foi o podcast que a gente fez aqui sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vou passar já a palavra para o Falcão, mas já agradeço quem nos acompanhou. Esse assunto de extrema importância é a nossa sobrevivência nesse planeta. Se a gente quiser que tenha um futuro melhor para nós próprios e também para aqueles que vêm depois de nós, a gente tem que começar a tomar atitude agora. Já era para ter tomado, aliás. Mas obrigado pela audiência. Mas nunca é tarde, né? Quem não tomou ainda está em tempo. Nunca é tarde, mas eu agradeço. Falcão? Sim. A Fernanda ou a Ana Paula, caso tenha alguma pergunta que não foi feita ou alguma informação que vocês queiram passar para as considerações finais. Fernanda ou Ana Paula, fica à vontade. Não, eu só quero agradecer, né, essa oportunidade de poder passar um pouco do nosso conhecimento, né, sobre
a preservação do meio ambiente, né? Nessa data comemorativa, né? Deixando um alerta aí para a população, né? Tomar algumas medidas que às vezes é chato, porque você tá com aquele comodismo, mas assim, vale a pena tirar aquele minutinho a mais para separar o lixo, dar uma pressão. Sabe aquele minutinho que você vai demorar lá para separar o lixo? Você vai economizar ele no banho. Então, gasta lá só uns 2, 3 minutinhos no banho, também é suficiente. Então, assim, eu quero só deixar esse alerta, né? Porque o meio ambiente é nosso, das futuras gerações que vêm vindo aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse consentimento, essa conscientização de que a gente precisa cuidar, né? Cuidar para nada disso faltar, para que isso esteja prolongado aí por muito tempo, né? Muito obrigada pela participação aqui, foi bem interessante o assunto, foi bem gratificante, né? Estou muito feliz, muito obrigada, tá? A gente agradece. E você que nos assiste, vamos seguir os conselhos aí das meninas aqui, a veterinária, que é a Fernanda Cassioli e também a Ana Paula Aredes. Você tem mais uma consideração? Não, eu também gostaria muito de agradecer, né, a participação. Eu acho que tem muita coisa para ser falada, né? E surgiu outros assuntos também, mas que a gente acaba sempre chegando no assunto que é o que a gente está conversando, que é a conservação, a preservação aí do meio ambiente, né? Espero que as pessoas que estão assistindo, né, quem ainda não tem essa visão, passe a ter e ajude a gente a formar aí multiplicadores de conhecimento, porque a intenção, quando a gente fala de educação ambiental, é isso, é a gente ter multiplicador de conhecimento e ter mudança de comportamento. Que a gente consiga ter essa mudança, nem que for de pouquinho em pouquinho, no dia a dia, a gente conseguindo mudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, no futuro a gente vai ter uma diferença muito grande. Muito bem, meus amigos e amigas, vocês acompanharam mais um podcast Fala Catanduva. E para você que queira saber mais informações sobre o nosso legislativo, pode acessar nossas redes sociais, Câmara Catanduva. Tchau, gente. Obrigado.